Olá, mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso canal aqui, o canal do Ramon. Agradeço a sua presença no nosso canal. A sua participação é muito importante, a sua inscrição é muito importante, serve para que o nosso canal cresça, para que mais pessoas sejam alcançadas através desses ensinos aqui, desses estudos aqui, com a sua participação. Então, eu agradeço muito por tudo isso. Sejam bem-vindos a esse dia aqui, onde nós hoje, na sequência da nossa narrativa, queremos falar sobre as tentações de Jesus. As tentações de Jesus. Parece assim uma coisa meio... fazer parte dele, né? Mas não é. É que Jesus foi tentado, historicamente falando, e não só no que vamos falar hoje. Jesus foi tentado, dando sequência. Ao ser batizado, os evangelistas dizem, os sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, e onde permanece 40 dias e 40 noites em jejum absoluto, sem comer e sem beber. E ao final desse tempo, então se aproxima dele o tentador, se aproxima dele Satanás e lhe faz algumas tentações. Então, quando fala as tentações de Jesus, não é que ele vivia dele mesmo, em si mesmo, sendo tentado, né? Mas que ele foi tentado externamente. Isso ele foi, não só nesse momento, desse período no deserto, mas até durante toda a sua vida, até na cruz. Jesus foi tentado, ele foi tentado até o fim, e nós vemos na sua história que ele se prevenia, né, dessa tentação. Mas aqui nós vamos falar sobre esse tempo no deserto no qual Jesus ficou. É interessante que isso foi introduzido nos evangelhos, lembrando que os evangelhos, eles foram escritos após esses acontecimentos todos, anos depois. Eles não foram escritos em tempo real, eles não foram escritos na sequência. Jesus, ao se batizar, ele saiu do anonimato e agora ele se torna um homem público. Ele já começa, ele vai para esse deserto, ele vai passar este período, mas ao voltar deste deserto, ele começa a revelar a sua glória, ele começa a revelar quem ele é, né? Em palavras e atos, ele começa a se revelar. Então, isso tudo foi escrito depois. E o que foi escrito, que nós temos nos evangelhos, por esses evangelistas, o Mateus, Marcos e Lucas, e posteriormente o João, que escreve, mas não fala de coisas similares aos dos outros três, essas coisas que foram escritas, elas, obviamente, né, são importantes. Mas por que elas são importantes? Ou por que elas foram importantes? Elas se tornaram importantes porque era o que precisava ser dito aos primeiros crentes. Esses primeiros crentes não tinham, como nós temos hoje, um texto, acesso para a gente ler, para a gente aprender, para a gente meditar, refletir. Não tinham milhões de professores como existe hoje, milhões de congregações, milhões de centros de estudos cristãos que existem em volta da terra, estudando sobre os textos. Não, era tudo novo, tudo surpreendentemente novo. Se formou esta comunidade, ou se formaram estas comunidades, não apenas uma, algumas comunidades já no início eles se formaram, e elas eram abastecidas pelos ensinamentos dos discípulos, os primeiros discípulos que andaram com Jesus, e os apóstolos. Então era preciso o fio condutor, a linha condutora de todos aqueles discursos a respeito de Jesus, era o que realmente os apóstolos que estiveram com ele, Mateus,
o Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Natanael, Filipe, o que aqueles discípulos viram e ouviram de Jesus. Então a autoridade no ensino estava com estas pessoas, mas eles vão morrendo, o tempo vai passando, eles são perseguidos, são mortos, desaparecem daqueles lugares ali, deixando um vazio. Então daí nasce o texto, a história escrita. E com certeza houve uma escolha. Vamos imaginar assim, o que nós vamos supor que fôssemos nós, que tivéssemos andado com Jesus durante 3 anos, conhecido ele, visto muitas coisas. O apóstolo João disse assim: se fosse escrever tudo que Jesus fez, não dariam os livros. Quer dizer, esses 3 anos foram muito intensos, de muitas. Então eles devem ter tido uma necessidade de selecionar o que é importante, o que as pessoas precisam saber, que dê conta de quem Jesus era, para chegar realmente ao âmago, à essência, né? Que não fique dúvida nas pessoas de que eles estão seguindo a Jesus como Deus, o Messias, para Israel o Messias e para a humanidade toda, Deus mesmo. A nova forma de ver Deus, a nova forma de se cultuar a Deus, não mais através de todos esse panteão de deuses, de culturas e tal, ao Deus único que foi revelado a Israel, esse Deus único que está no Velho Testamento. Este Deus único se encarna em Jesus. Ele é a encarnação do Verbo, ele é a encarnação de Deus. E Jesus, aquele que andamos com ele, é tudo isso. Ele é o Deus que precisa ser falado, pregado, ensinado ao mundo para que eles possam crer e eles possam também entrar no plano da salvação de Deus para toda a humanidade, né? O que seria então, o que é importante, que missão, né? Então entrou as tentações, essa narrativa das tentações entrou, o que já nos diz que era muito importante para aquelas comunidades primitivas, no sentido de primeiras, né? Aquelas comunidades aprenderem, terem lições sobre isso. Então, vamos lá. Jesus, ao final desse período de jejum, de abstinência alimentar, naquele deserto ali que ele estava, lugar que era um lugar preparado realmente para as pessoas que queriam meditar, que queriam se ausentar, né? Mas Jesus vai ali, e isso quando as pessoas, principalmente do meio judaico, ouviram sobre o libertador, o salvador, que veio do deserto, que passou, melhor dizendo, não é que ele veio de Nazaré, desculpa, que passou pelo deserto, isso no imaginário deles já traria assim um milhão de coisas, porque a história da salvação para eles vinha da libertação do Egito, quando Israel peregrinou 40 anos no Egito, liderados por um libertador que os liderou, os guiou até a terra prometida pelo deserto, um homem chamado Moisés. Então, ao ouvirem que o Messias, prometido nas Escrituras, estivera no deserto 40 dias e 40 noites, também um número interessante, como Moisés ficou no Monte Sinai, esperando a revelação de Deus, orando para receber no monte a revelação 40 dias, assim como o Elias, o profeta, também ficou 40 dias solitário, buscando a Deus, até ser levado por Deus para uma nova experiência, para uma nova revelação. Quer dizer, tudo isso estava no imaginário das pessoas. Ao ouvir isso, falou: olha, Jesus autentica, né? Autentica que ele é realmente enviado por Deus, autentica que ele realmente é divino e que ele cumpre a nossa história, ele encarna a nossa história, porque ele também foi ao deserto. E ele vai para o deserto para quê? Ao estar no deserto, ele sofre a tentação. Primeira tentação: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. É assim que Satanás tenta Jesus.
com essa primeira colocação. E Jesus responde: mas nem só da base de pão viverá o homem, mas da base de toda a palavra que procede da boca de Deus. Normalmente, nas nossas versões, né, diz assim: nem só de pão viverá o homem. E a gente começa a pensar assim, então, para Deus, posso ficar sem comer, né? Para dar uma ideia assim, né? Mas não é isso, nem só da base de pão. O pão não é a base da vida com Deus. A base da vida com Deus é de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus estava tirando isso, né? Falando isso das Escrituras, né? Rebatendo, replicando essa tentação com as Escrituras e dizendo claramente, quando isso foi narrado, pregado, ensinado para essas igrejas primitivas, quando isso foi contado, ele é um tipo de pessoa diferente. Ele é ele foi um homem diferente. Quer dizer, possivelmente muitos já cairiam nessa tentação, no desespero, né? Eu já li relatos de náufragos, de pessoas com fome absoluta, né, que chegaram a atos extremos para comer. É uma coisa que o corpo, a mente, a pessoa fica no estado animalesco, assim, capaz de comer qualquer coisa, comer couro, que tiver, cera, vela, né, bemiragem, faz qualquer coisa. Não tem essa serenidade de raciocinar, escolher, dizer assim, não. E é lógico que a tentação se dirigia para que Jesus saísse da sua hombridade, da sua humanidade, digamos assim, não hombridade, da sua humanidade, e se postasse como Deus, né? Transformando a matéria, a pedra, em outra coisa, em pão. E Jesus sairia daquilo que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: se possível, tenham em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Então Jesus está nessa obediência, como um homem. A sua humanidade está sendo testada ali, está sendo testada nessa tentação, e ele está resistindo como o homem de Deus, como o homem perfeito de Deus, como o primogênito da nova criação de Deus. Então é nesse aspecto que a narrativa da tentação ela vai ganhar uma repercussão, né, uma ressonância muito maior do que simplesmente saber que Jesus esteve no deserto, falou isso, mas é fácil para Jesus, né? Ele era Deus, ele podia ter. Eu acho que quando eu era criança, talvez pensasse, por que ele não pegou e pulverizou o diabo? O diabo sai, né? Virou uma coisa assim, né? Uma cinza no deserto, sai de mim, diabo, vai embora. Não, mas ele está vencendo como homem. Alguns estudiosos, né, outras pessoas, claro, que já se debruçaram sobre isso para refletir, meditar, interpretar, até comparam com o Adão, né, na história da criação do Gênesis, no Adão, que estava não no deserto, mas num paraíso, e diante de um fruto não resiste, né, não tendo fome, não estando em abstinência nenhuma, mas a questão na obediência. Então, essa humanidade adâmica, essa humanidade de Adão, não resistiu, né? Foi vencida, mas a humanidade de Jesus não foi vencida nesse quesito. Segunda tentação, leva Jesus também muitos estudiosos dizem que isso talvez não tenha sido assim, fisicamente falando, né? Imaginar se pegou Jesus assim pelo colarinho, levou lá no pináculo do templo e colocou ele lá e mostrou o templo, as pessoas chegando para o sacrifício, né? Aquele templo de Jerusalém com uma grande força na alma judaica, na fé judaica. O Messias virá, isso é a fé, né? O Messias virá a Jerusalém, vai entrar pelas portas de Jerusalém, vai tomar o seu lugar no Santo dos Santos, no templo,
é preciso que haja o templo está aí, o serviço do templo está acontecendo, os sacrifícios, apesar da nação estar dominada por uma potência estrangeira tremenda, imensa, que é o Império Romano, apesar dos fatores políticos, econômicos, sociais serem tudo adversos, mas exatamente por isso deve ser o momento em que o Messias há de se apresentar a Israel. Lembra que eu falei? Todo judeu, desde criança, ele aprendia na sua sinagoga a esperança messiânica, nas suas, em casa, em todos os lugares, né, onde ele estava ali com a sua família, ele estaria recitando, rezando, lembrando constantemente dessa esperança, que Israel será libertada, que o nosso rei virá, vai nos libertar. Então esse templo ele tem uma força muito grande nessa fé. E aí aquela tentação de se você é o filho de Deus, atira-te daí, atira-te lá embaixo. Ou seja, produza uma coisa extraordinária. Mostre que você pode flutuar, que os anjos vão vir carregando você, descendo você até... Aí eles vão reconhecer você como Messias. Aí eles vão colocar você já no trono de Israel, no trono da humanidade, vão ser capazes de fazer qualquer coisa por você. Mas eu dizia que os estudiosos, né, não desse, foi levado fisicamente, mas possivelmente espiritualmente, numa visão ali no próprio deserto. Isso, aquela tentação veio no espírito de Jesus, assim, na alma de Jesus, assim, né? O inimigo ali, o diabo ali, tentando ele. Então atira-te do templo e tal. Mas ele responde, não tentarás ao Senhor teu Deus. Coisa que também remetia ao povo de Israel no deserto, ao próprio Moisés, que não aguentou ali, né, a pressão por pão, por água, por comida diária do povo, e não conseguiu entrar na terra prometida porque não resistiu, embora não tenha sido por tentação satânica, mas dos próprios instintos, né, dos próprios temperamentos do próprio Moisés. Ele explode, ele faz ali algo que Deus não queria que ele fizesse. Mas Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E a última tentação, então mostra ele os reinos do mundo, onde este ser, né, de ter o controle, teria dominado as estruturas deste mundo, né, e exercia influência nela, exercia poder neste mundo através dos meios das estruturas desse mundo. Ele diz assim, olha, se você me adorar, eu te dou a glória disso tudo. Eu tenho essa glória, isso aqui é meu, eu dou para você, mas tudo que você tem que fazer é me adorar. E Jesus então lhe responde que não vai fazer isso, porque só, lembra de novo as Escrituras, só ao Senhor Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E assim diz os evangelistas que o diabo deixou e Jesus então passa a ser servido por anjos. Então teria sido o próprio Jesus, que logicamente não estava ninguém com ele ali, o próprio Jesus que contou isso para os apóstolos, que trouxeram isso para a narrativa dos evangelhos. Falei, isso é importante, as pessoas precisam saber disso para crer em Jesus realmente como Salvador, como Messias, como algo poderoso que Deus está fazendo no mundo, né? Porque a visão da história que esses apóstolos tinham não era uma visão de passado, que Deus fez, mas o que está acontecendo. Deus já fez e está fazendo essa dinâmica. Já e vai fazer. Já aconteceu e vai fazer. Eles tinham essa nova concepção recebida espiritualmente de que em Jesus as coisas tinham mudado e que estava acontecendo, para que houvesse a escatológica e a última grande mudança do reino eterno de Deus, né? Então esse é o momento. Então isso é importante que as pessoas escutem isso, ouçam isso e se inspirem em Jesus para vencer as suas próprias tentações, para saberem que, assim como para ele o céu se abriu, o Espírito Santo estava com ele, o conduziu, o levou e o retirou desse deserto para que ele se apresente íntegro para cumprir o seu ministério.
assim também nós podemos andar em novidade de vida, assim também nós podemos vencer as tentações da mesma maneira que o nosso mestre, o nosso sumo sacerdote. Aliás, no texto em Hebreus fala disso também, que ele foi tentado e ele o sumo sacerdote perfeito da nossa fé, porque ele venceu as tentações. Então nós seguimos, né, este sumo sacerdote perfeito, e um dos motivos, segundo Hebreus, dele ser perfeito é que ele venceu essas tentações oferecidas para ele nesse deserto, e até mesmo, eu falei até a cruz, né, mas um dia, por exemplo, ele perguntou aos seus discípulos mais íntimos ali: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz: você é o Cristo, filho do Deus vivo, você é o Messias. E aí ele diz: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, que está no céu. Mas poucos momentos depois, ele diz: agora o Filho do Homem vai padecer nas mãos dos ímpios, vai ser crucificado. E o próprio Pedro diz: não, Jesus, não deixe isso acontecer com você, porque a mente ainda de Pedro, o conceito, a cultura interna de Pedro estava encharcada nessa visão de que ele era o Salvador para, né, fazer uma limpeza no mundo, né, politicamente falando, e tudo mudar, instaurar da maneira como eles achavam, criam, interpretavam as escrituras que iria acontecer. E o que Jesus disse: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Então veja que até no relacionamento de Jesus diário, e fora os fariseus, os saduceus, que estavam todo o tempo, eu às vezes leio as escrituras e fico imaginando: meu Deus, como Jesus tinha paciência, né? Ele se irritava, Jesus se irritava, não pecava na irritação, mas que ele se irritava sim. Mas os caras todo o tempo: mas se você, por que você faz isso no sábado? E é lícito isso, sabe, assim, Jesus fazendo coisas maravilhosas, curando pessoas, curando cegos, curando surdos, e ao mesmo tempo que muitos estavam maravilhados, tinha gente ali que não estava vendo nada, só fazendo essas perguntas. Isso também consta, né, no rol de tentações pelas quais Jesus passou e venceu todas elas, e elas foram todas incluídas nos evangelhos. Então eu agradeço mais uma vez por esse tempo, espero que a meditação, né, na narrativa sobre Jesus, dos evangelhos, das escrituras, da história que foi então, vamos dizer assim, a nova história em Jesus que nasce, né, que vem dessa narrativa, que vem dessa pregação, desse ensino para as igrejas, que isso tudo também possa vir à sua vida, e que cada um de nós possa vencer as nossas tentações em Jesus, e que cada um de nós possa testemunhar aquilo que está escrito para que seja testemunhado, né? Que ele não é algo do passado, mas ele é alguém vivo, e ele continua através do Espírito Santo, como João disse: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Receber o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é algo que só Jesus faz para que nós consigamos vencer as tentações dessa vida. Então, um grande abraço. Não esqueça de comparecer, se inscrever no canal, dar aí o seu curtir, ou não também, né? Se você tem toda a liberdade de não curtir, ou escrever algo aí que possa fazer com que o nosso canal cresça, o nosso conhecimento, sugestões daquilo que a gente pode pesquisar mais para trazer aqui no canal, enfim, tudo isso. Um grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado.